Alô pessoal, a graça e a paz renovadora do Mashiach. Eu quero neste depoimento falar de um personagem que eu sei que certamente estarei trazendo alguns problemas para algumas pessoas, que é justamente acerca do apóstolo Paulo, né? Ou seja, aquele que se titulou como apóstolo. Nós sabemos que apóstolo são aqueles que andaram com Mashiach, que participaram dos seus milagres, que receberam o Espírito Santo, e aqueles que contemplaram a sua ascensão. Mas interessante também, existe alguns estudos que Yeshua fez com seus Talmudim, que são os seus discípulos, que foram estudos secretos, né? Que foi somente para aqueles 12, como nós encontramos em João capítulo 6, quando se refere à escolha entre 70, ele escolhe 12 homens para lhe acompanhar em seu ministério. Paulo, ele foi um homem totalmente contra os ensinamentos e trazendo para o povo uma palavra que as pessoas pudessem se afastar da circuncisão, que é uma ordem, né, que é um acordo que foi estabelecido entre o Eterno e o homem, né, uma aliança de sangue. E aí Paulo, ele começa a ministrar para aqueles judeus que estavam convertendo-se à visão do Mashiach, e também para os gentios. Então ele entra com esse contexto, neutralizando literalmente a lei de Moisés, dizendo que aquilo era coisa do passado, que não poderia usar naquele momento, como hoje nós ouvimos de vários pastores, vários pregadores, que ministra que a lei acabou, que a lei não existe mais, que a lei de Moisés foi abolida. Eu quero dizer para você, meu amado, que você precisa voltar a aprender a ler a Taná, para entender que aquilo que o Eterno estabeleceu não pode ser mudado, simplesmente são coisas perpétuas. Bom, como nós entendemos essa questão, que os discípulos, eles começaram a rejeitar Paulo por causa desse questionamento que ele criou. Porque na realidade o que nós podemos entender, que Paulo, ele queria sobressair diante de todos, né? Inclusive nós vamos ter algumas surpresas quando nós formos falar acerca do seu apostolado, da sua visão no caminho de Damasco, a qual ele traz 3 informações bastante distintas e contraditórias à sua própria visão. Bom, nós podemos ver que a visão de Paulo foi rejeitada no concílio de Jerusalém pelos discípulos, e Paulo começou a ter aquele problema com a circuncisão, e aí o Eterno envia Jacob, que é Tiago, e ele contende contra Paulo e Pedro e aponta para os mandamentos que foi dado através de Noa, a qual poucas pessoas conhecem esses mandamentos, que foi dado através de Noé, para que o povo pudesse seguir em retidão em busca do Eterno. Porque nós sabemos que o homem, ele tem uma grande possibilidade e facilidade dele fugir, dele sair do caminho que lhe foi estabelecido. Bom, nós podemos entender em 1 Coríntios, no capítulo 7, no verso 18, Paulo, ele aprova a circuncisão. Interessante que antes ele é contra, mas quando ele é preso diante das autoridades, ele aprova. Por que ele aprova? Porque ele se liga que aquela situação foi estabelecida pelo Eterno. Ele vai e aprova, ou seja, ele se contradiz em suas palavras. Isso faz com que ele perca muito crédito. Em Gálatas 3, no versículo 2, há uma contradição nas palavras de Paulo, onde o poder do Evangelho é contra a lei. Ou seja, ele pega o Evangelho e coloca para se confrontar com a lei.
Qual era a intenção de Paulo fazer esse confronto entre o Evangelho e a lei? Porque o Evangelho sem a lei não é Evangelho. Porque a lei foi aquilo que foi estabelecido pelo Eterno. Então não tem nenhuma condições de que houvesse uma separação. Por isso que é importante nós pesquisarmos para poder entendermos. E também em Gálatas 1, no verso 11 e 12, não percebe dos homens nenhum se ele recebesse de alguém. Ou seja, ele diz que tudo que ele tem, ele não recebeu de homem nenhum. Ele teve uma revelação de Yeshua, e Yeshua lhe passou todo aquele conhecimento. Eu fico pensando, porque em Lucas, quando Yeshua se reúne com o seu discípulo, ele diz que não mais enviaria ninguém. Se ele não mais enviaria ninguém, então Paulo jamais poderia se promover como o 13º, se a regra era o 12º. Então nós percebemos que dentro desse contexto há uma certa contradição, que nós ficamos pensando na realidade de quem escreveu esse texto, né? Qual era a finalidade de Paulo. Em Coríntios 10, 25, existe outra contradição de Paulo, porque fala sobre um doutor da lei. Olha, um doutor da lei, aquele que a lei conhecia. E ele chama o Machirra e pergunta para ele o que ele deveria para que ele pudesse alcançar a salvação. E Yeshua, olhando para ele, e lhe responde: amais o teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, todo o teu entendimento, e amais o teu irmão como a si mesmo, e aí tu alcançarás a vida eterna. Perceba que o amor está acima de todas as coisas. Mas caminhando um pouco, nós encontramos em 1 Coríntios 5, no verso 11, Paulo diz que a nossa salvação vem mediante a graça. E em Romanos, no capítulo 12, nós percebemos que Paulo diz que aquele que crê com o coração e confessar com a boca que Yeshua ao terceiro dia ressurgiu, esse receberá o galardão da salvação. Nós ficamos aí um pouco preocupados com esse questionamento, porque são duas palavras distintas. E essas duas palavras, elas podem se confrontarem. Porque Yeshua diz que a salvação vem mediante o amor. E Paulo vai pregar que a salvação vem mediante o seu testemunho e a sua fé em Yeshua. Então nós ficamos aí um pouco complicados, porque o próprio Yeshua diz que só há um Deus, né? Só há um Deus e só esse Deus pode ser adorado. Só esse Deus tem poder de salvar e de perdoar. É caso de você pensar e pesquisar um pouco acerca desse questionamento. Interessante que é de si mesmo, né? Por que de si mesmo? Porque Paulo teria esse privilégio de receber tudo do Machirra e não pregar o evangelho que Yeshua pregava. Essa contradição é que nos deixa preocupados, porque se ele recebeu do Senhor a revelação, recebeu a palavra, ele teria a obrigação de pregar aquilo interessante que Yeshua pregou, dar continuidade às suas mensagens, que chama-se Boas Novas, né? Trazendo para o povo o novo reino que seria estabelecido para aqueles que fossem alcançados. Aí faço lembrar quando Yeshua diz que até aqueles indicados poderão ser enganados, né? A gente acha que esses são os gentios ou os judeus, não. Mas ele está se referindo aos discípulos, para que não fossem enganados, que muitos veriam em seu nome, né? Em nome de Yeshua, e faria milagres para que o homem percebesse que aquele fosse o enviado de Jesus. Quem está pregando a verdade? Quem está falando a verdade? É Paulo ou é Jesus? Perceba que há um confronto, há uma discórdia entre a visão paulina e a visão de Yeshua. Obviamente que a visão de Paulo jamais irá predominar sobre a visão de Yeshua.
Como Paulo poderia ser apóstolo? Ou auto se titula sem uma aprovação do Eterno, a qual ele mesmo estabeleceu 12 homens, porque o 12º foi Matias, que foi escolhido pelos discípulos, não à base do 13º. Percebemos que há uma contradição muito grande. Talvez você esteja pensando que eu sou contra Paulo. Não, eu não sou contra Paulo. Eu sou contra a uma mentira que tem sido pregada até o dia de hoje, a qual nós temos nos alimentado. Em 1 Coríntios 15, o próprio Paulo diz que ele não era, eu não sou apóstolo. Ele se declara que ele não é apóstolo, porque ele sabe que ele não preenchia os requisitos que os apóstolos tinham. Por isso que em Jerusalém ele foi espancado, ele foi rejeitado pelos apóstolos, porque a sua cabeça, a sua mente, ela funcionava totalmente diferente. E, querido, Paulo era fariseu, e uma vez fariseu, para sempre fariseu. Não, mas ele se converteu. A convenção de Paulo não mudou o seu caráter. Essa é a questão. Ele foi um grande homem, um grande pregador, sim. Ele lutou em prol do Evangelho, sim. Mas ele teve os seus erros. É bom você enfatizar isso, que a perfeição somente em Yeshua. Paulo teve erro, como todos os discípulos assim tiveram erros. Em Mateus 24:4, não seja enganado. Em uma vez fariseu, sempre será um fariseu. A escolha foi do Eterno, foi Machia que escolheu aqueles que iria segui-los. E nós passamos a entender que Paulo, em sua promoção, ele começa a trazer uma visão totalmente oposta à visão do Machia. Perceba que nós vamos entender que o Machia sentava com os malfeitores, ele comia com eles, ele bebia com eles, foi chamado de beberrão, foi chamado de comelão, vivia entre os malfeitores, trazendo a palavra da verdade, enquanto nós percebemos que Paulo, em Coríntios, ele começa a nos proibir de estar com esse tipo de pessoas. Aí eu pergunto, que evangelho é esse que ele está trazendo para um povo a qual eu tenho que me afastar do menos favorecido, porque ele bebe, porque ele matou, porque ele roubou, porque ele é viciado, porque ele é alcoólatra? Para que servem as boas novas? É para resgatar aqueles que estão perdidos, para trazer aqueles para o reino a qual o Senhor estabeleceu. Mas Paulo não pensa desta maneira. Paulo, politicamente, ele cria uma visão totalmente oposta. E essa visão oposta de Paulo traz confusão até os dias de hoje nas igrejas, as doutrinas que são ministradas, os pastores habitolados, os pastores que seguem cabalmente a visão de Paulo e esquecem que Paulo tem os seus erros, que Paulo se contradiz na palavra, porque lá no livro de Romanos, Paulo vai dizer que somos salvos mediante a lei, né? E depois em Coríntios ele vai dizer que a lei não tem poder para salvar ninguém. E na realidade eu quero entender quem é Paulo, aonde ele está, se as suas ideias são totalmente opostas, se Yeshua manda nós acolhermos ao necessitado, independente do que ele seja. Paulo não vê desta maneira, que politicamente Paulo está olhando para o mundo vindouro, onde existiria um povo escolhido sem mácula. Só que esse povo escolhido, para que ele viva sem mácula, ele tem que passar pelo processo do perdão, da santificação, para que ele possa ter um encontro com o Eterno e que ele possa amar o próximo como a si mesmo. Observe bem, Paulo se contradiz em seu apostolado, que é um apostolado enganoso. Por que enganoso? Em Atos 9:37, ele diz que os seus companheiros ouviram a voz e não viram quem falava com Paulo. E nós vamos perceber que em Atos 22, do verso 6 ao verso 9,
Ele disse que os que estavam com ele viram a luz, mas não sentiram a voz. E depois em Atos 26, do 13 ao 16, ele não abre nenhum comentário da visão e da voz. Então eu pergunto a você e pergunto para mim, o que é que Paulo está dizendo? Aonde Paulo quer chegar? Se ele mesmo se contradiz na visão que ele teve no caminho de Damasco e foi escolhido pelo Mashiach para proclamar o ano aceitável do Senhor. É interessante isto, porque existem provas cabais. Paulo, antes de chegar a esta posição, ele participa de um assassinato. Ele manda matar Estevão, porque se depara com um homem que pregava o reino de Deus, o reino do Eterno, o reino de Hashem, a qual ele não conhecia. E naquele momento ele teve inveja, e a sua inveja lhe leva a praticar um delito, autorizar a matar a Estevão. E eu olho para esse texto, e dentro disso que está sendo explanado, eu me pergunto, eu não posso morrer sem conhecer a verdade. João capítulo 6. Conhecereis a verdade, e a verdade o libertará. Que Deus o abençoe, meu irmão. Se você quiser mais explicações, estude ou procure alguém que tenha conhecimento acerca disso, ele que lhe possa lhe dar um grande esclarecimento. Eu não estou lhe dizendo para você parar de seguir a Paulo, eu estou lhe dizendo para você prestar atenção naquilo que Paulo diz. Para a gente fechar essa discussão, Paulo, ele menciona em Efésios 5 pontos proféticos, criado por ele, não criado por Deus, porque não há base nenhuma sobre isso. Que o Eterno abençoe.